Rubem. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o delegado Alessandro Barreto, que coordena o Cyberlab, que é o Laboratório de Operações Cibernéticas na Diretoria de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Delegado, bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Bom, a polícia impediu o que poderia ser uma tragédia, visto a quantidade de pessoas que estavam para acompanhar o show da Lady Gaga ontem no Rio, certo? Olá, Diego, olá a todos da UOL News. Sim, uma tragédia foi evitada. É muito importante que as polícias estão trabalhando de maneira coordenada. O papel do Cyberlab é robustecer a investigação no ambiente cibernético. Então, a informação ainda estava um pouco truncada. O Cyberlab conseguiu identificar, fez um relatório e, principalmente, operacionalizar a ação com polícias civis do Rio, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, assim, se antecipar, evitar tragédias. Isso tem feito tanto nessa operação de hoje, como em outras operações, como Adolescência Segura e Desfaçatez. Agora, delegado, estava vendo aqui que o aparato contra terrorismo foi utilizado. O senhor consegue explicar o que exatamente é isso? Não, bom, o que que houve? Nessa ação no Rio de Janeiro, atuou a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, a DECAV, de Criança e Adolescente, a 19ª DP e a CORE, por ser numa área de risco, então precisou cumprir o mandado lá. Então, normalmente, foi um planejamento que ocorreu através de redes sociais para fazer um ataque durante o show, mas, como eu te disse, a polícia se antecipou, a operação foi feita ontem, optamos por não divulgar, até para não criar rumores e boatos, e não atrapalhar uma festa lindíssima, uma festa bela que o Rio fez. Então, a divulgação só foi feita hoje, mas foi uma integração com as polícias civis estaduais que resultou na identificação de agressores, de material apreendido, e certamente esse material vai ser analisado e outras ações podem ser desencadeadas. Foi uma ação contra o terrorismo, né? Pelo que eu estava vendo no material que foi fornecido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E estava lendo aqui também coquetéis Molotov, explosivos improvisados. O Berta falou ali na reportagem, né, sobre essa operação. O senhor já tem algum tipo de motivação que pode estar motivado? A gente sabe que a maioria do público presente, ou grande parte dele pelo menos, é LGBT. Seria um crime de ódio, por exemplo? Não, o que a gente vê é que a internet, infelizmente, em alguns aspectos, tem se tornado um lugar para as pessoas proporem desafios absurdos. A gente tem visto meninas sendo escravizadas na internet para se automutilar, animais sendo sacrificados. E o que a gente vê? Alguns grupos de ódio jogam desafios para que as pessoas possam pertencer àquele grupo, tem que fazer um determinado comportamento. Então, a gente tem atuado de maneira conjunta com as polícias estaduais, justamente para identificar esses grupos que estão radicalizando os jovens e propondo desafios absurdos. Então, a gente vê realmente um ódio contra meninas, contra grupos LGBT, contra animais. Então, assim, parece-me que chamar atenção, causar horror, causar espanto, esse é o objetivo. Mas fiquem tranquilos que as polícias estaduais estão aí para se antecipar, como houve nesse caso e no outro. Por exemplo, domingo de Páscoa, havia um planejamento de queimar um morador em situação de rua. Então, a ação foi antecipada para apreender esses indivíduos. É importante, né, o uso da inteligência. A gente sabe que a ação de investigação, essa ação preventiva, o quão importante ela e provavelmente salvou centenas de vidas, milhares de vidas que poderiam ser perdidas ontem durante a apresentação da cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro. Te pergunto os próximos passos, né? Eu sei que a operação teve um braço no Rio Grande do Sul, um braço no Rio de Janeiro, houve cooperação entre as polícias. Bom, esse trabalho que a gente faz não há linha de chegada, sempre existem novos desafios. Quando a gente acha que está chegando no final, aparecem outros desafios. Então, numa operação como essa,
muito material apreendido, ele é analisado e, eventualmente, outras ações podem ser desencadeadas. Mas eu volto a repetir, as polícias estão atentas e eu aproveito essa oportunidade e a audiência que vocês têm e vou pedir um recado ao pai e à mãe. Olha o que seu filho está fazendo na internet, tá? O pai e a mãe deixam o filho diversas horas na internet achando que ele está seguro. Talvez ele esteja mais seguro na balada do que conectado esse tempo todo. Fiquem atentos, conversem com seu filho para evitar de saber o que seu filho está fazendo só quando a polícia chega em casa. Tá certo. Doutor, quero agradecer o senhor pela entrevista, dizer que o espaço está aberto aqui no UOL para o Cyberlab, sempre que precisar. E, é claro, a gente vai seguir acompanhando as investigações e as eventuais punições aos envolvidos, né, nesse que poderia ser um ataque terrorista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um abraço, bom fim de domingo. Obrigado. Bom, a cantora Lady Gaga agradeceu aos fãs brasileiros depois do mega show na noite de ontem em Copacabana, no Rio. O evento reuniu 2.100.000 pessoas, segundo a Rio Tour, a Prefeitura do Rio. A artista escreveu na rede social que nada poderia prepará-la para o sentimento durante a apresentação. O orgulho e a alegria absolutos que senti cantando para o povo brasileiro. Esse é um trecho. A visão da multidão durante minhas músicas de abertura me tirou o fôlego. Seus corações brilham tanto, a cultura de vocês é tão vibrante e especial. Espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico com vocês. E era muita gente mesmo, né? Um mar de pessoas em Copacabana durante a apresentação da cantora Lady Gaga. Ela ressaltou a estimativa de público de mais de 2 milhões de pessoas, a maior multidão para qualquer mulher na história. Eu gostaria de poder compartilhar esse sentimento com o mundo inteiro. Sei que não posso, mas posso dizer o seguinte: se você se perder, pode encontrar o caminho de volta se acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Você pode dar dignidade a si, ensaiando sua paixão em sua arte, se impulsionando a novos patamares. Você pode se elevar mesmo que leve algum tempo. Obrigada, Rio, por me esperarem, por esperarem meu retorno. Obrigada, monstrinhos do mundo todo, Little Monsters, são chamados assim os fãs da Lady Gaga. Eu amo vocês, nunca esquecerei este momento. Patas pra cima, monstrinhos. Obrigada com amor, Mother Monster. A mãe monstro, né, que é a Lady Gaga. Vou trazer para cá os nossos colunistas, Andresa Matais e Ronilson Pacheco. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Ronilson, que show, hein? Showzaço da Lady Gaga e poderia ter acontecido uma tragédia ontem em Copacabana, segundo as polícias. Diego, boa tarde, Andressa, bom estar aqui com vocês. Bom, primeiro com relação à investigação, um trabalho excepcional. Eu fico imaginando, até perguntaria ao delegado, todo esse processo da contagem, da luta contra o tempo, né? A partir do momento em que se identifica, rastreia e tenta fazer, e vai fazendo a operação para poder chegar nos envolvidos, e uma luta contra o tempo para o evento não acontecer e a tragédia não acontecer. Então, um trabalho excepcional. E ressaltar o quão difícil, né, lidar com isso. Isso é tão fora, né, do radar do Brasil, quer dizer, isso pelo menos era, né, nós tivemos de aprender a lidar com essa possibilidade que era sempre algo que entrava na lista, né, quando as pessoas falavam, não, prefiro estar no Brasil, aqui, sei lá, não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem terrorismo, nesse sentido, né? E de repente isso saiu da nossa lista. Em menos de 2 anos, nós estamos falando sucessivamente de tentativas de ataque terroristas motivados por discursos de ódio, por desafios a partir das redes sociais. Então, tudo isso é muito difícil. E a última coisa com relação ao show, realmente uma coisa assim espetacular. Eu não fui no show, mas eu estava em Copacabana até sábado na parte da manhã. Eu cheguei a ver um ensaio que foi na sexta-feira, né? E era impressionante assim o clima da cidade. Eu fico sempre muito surpreso com a capacidade que uma pessoa tem de mobilizar tanto, né? De mexer tanto com uma cidade, levar tantas pessoas, mexer tanto com a estrutura da cidade, a energia da cidade, a paisagem da cidade. Tudo isso muito, muito poderoso. Acho que histórico não só para ela, mas com certeza para o Rio de Janeiro. Toda certeza, o Ronilson. Andresa, a tua avaliação disso tudo, do trabalho da polícia, acompanhou o show da Lady Gaga, gostou do show? Eu não estou ouvindo, Andresa.
Você está desativado aí o seu áudio? Acho que sim. Agora vai dar certo. Não? Então é algum problema que a gente vai tentar solucionar na sequência. Ô Ronilson, de qualquer maneira, né, e muita gente se pergunta, né, por que o show não é gratuito? Claro que a Lady Gaga recebeu o cachê dela, que não é um cachê baixo para se apresentar, né, mas há um retorno esperado pela Prefeitura do Rio. Essa conta é a conta feita no mundo inteiro. Você traz alguém que ele cobra um valor que é alto, porque é um investimento garantido, né? Cara, é um Réveillon fora de época, o que mexe na cidade, a quantidade de turistas. A minha hospedagem no fim de semana, que foi feita também em cima da hora, eu tive de rodar muito para conseguir achar, né, que era para a família, né, para mim, para minha esposa, para minha filha. Eu tive de rodar muito já hotéis para conseguir achar um quarto legal, achar uma hospedagem. Isso é do mercado. O mercado business funciona assim, né? Você traz alguém nesse nível, da Lady Gaga, seja Beyoncé, sei lá como ele trouxe a Madonna, e outros tantos grandes, Taylor Swift, sei lá. É um investimento cujo retorno ele é garantido, mexe com a estrutura da cidade, é um pouco desconfortável, talvez, lidar com logística, trânsito, cidade cheia, e para algumas pessoas, né, obviamente, etc. Mas a quantidade de recurso que volta para a cidade, que mexe com o comércio local, isso é desde os ambulantes, né, que aí tem toda uma logística de ambulantes cadastrados, não cadastrados, etc. Isso é uma outra conversa, mas desde os ambulantes até os grandes restaurantes, dos restaurantes self-service até os restaurantes mais refinados, é uma grande cadeia, né, de investimento de recurso que volta para a cidade, sem sombra de dúvida. Com toda certeza. E a gente estava falando sobre esse retorno, né? E também a imagem do Rio de Janeiro foi projetada para o mundo todo, diante dessa repercussão do show da Gaga, né? Saiu em todos os veículos, os principais veículos estrangeiros noticiaram essa presença tão grande de público, né? Mais de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, aquela imagem, né? E aí a gente vai vendo ali quadras e quadras e quadras de Copacabana, tomadas de gente, e essa imagem ganhou o mundo. É uma imagem muito forte, né, Diego? 2 milhões de pessoas é muita, mas muita gente, né? Ser capaz de juntar 2 milhões de pessoas é uma imagem muito, muito impressionante. É uma marca para o artista, como foi para Madonna, um recorde na carreira dela, foi para Lady Gaga e provavelmente vai ser para aqueles que virão, porque tem essa coisa da energia da cidade mesmo, uma coisa que o Rio de Janeiro já atrai de alguma forma, né? Quantas pessoas vêm repetidamente no Réveillon pelo clima que a cidade fica? Quantas pessoas vêm repetidamente no Carnaval pelo clima que a cidade fica? É uma coisa que o Rio de Janeiro tem também. Então, é uma imagem, a estética muito forte, né? Você vê aquelas imagens de drone, quando você vê, parece que não vai acabar mais a quantidade de pessoas na praia. É uma imagem de percorrer realmente o mundo inteiro. Com certeza. Deixa eu ver aqui. A Andressa acho que já está ok o áudio dela. Andressa, antes da gente partir para o próximo assunto, vou te ouvir então sobre a operação e sobre o show da Gaga no Rio de Janeiro. Agora sim, boa tarde. Oi, boa tarde. Todo mundo me ouve agora? Agora deu certo, tá tudo ok. Deu certo? Boa tarde para todo mundo, para o Ronilson, Diego. Eu assisti o show da televisão aqui em Brasília, que bom que foi televisionado, né? Mas fiquei com muita raiva de mim de não ter ido para o Rio para acompanhar, porque realmente foi incrível, né? E a Lady Gaga traz uma mensagem também, né? De que é possível, né? Que a gente acreditando que as coisas deem certo. Acho que nesse momento é muito importante, né? A gente sempre lembrar de que a nossa força de vontade nos faz, né? Às vezes chegar nos caminhos que a gente quer para a nossa vida. Eu queria comentar com relação, né, ao que você falou, dessa questão da segurança, é muito assustador, né? Que a gente tenha tido esse tipo de articulação, né? Para se explodir uma bomba ali, principalmente porque isso demonstra todo ali, né, um preconceito com o público da Lady Gaga, e que bom que a polícia conseguiu operar a tempo, e que isso também não foi divulgado naquele momento, né, porque causaria um pânico ali muito grande. Mas eu queria ver com o Ronilson, também vi que foram apreendidas muitas facas ali, né, acho que teve um sistema de segurança para que as pessoas pudessem acessar a praia. Eu queria entender um pouquinho como é que foi, e se ele tem alguma informação com relação,
né, essa apreensão também, né, de armas brancas ali, para as pessoas que tentaram acessar ali o evento com esses instrumentos. Ronilson. Sim, posso responder bem rapidinho. Sim, um esquema de segurança é muito difícil, né? Um esquema de segurança nesse nível, mas tiveram algumas apreensões, mas elas foram muito baixas. Acho que foi menos do que na Madonna, inclusive, em termos de apreensões. Eu conseguia ver do hotel que eu estava um dos esquemas, né? Todas as transversais tinham uma cancela com uma revista muito rígida de policiais para você conseguir acessar a parte da Avenida Atlântica. Então, um esquema de segurança que funcionou significativamente. Muitos policiais, muita câmera, muitos postos policiais. Um esquema que juntou Polícia Militar e Guarda Municipal por toda a extensão da praia que funcionou relativamente bem. Muito bom. É isso, então. Falamos aqui sobre